O milionário Raul Prado Mansur era um homem que tinha tudo. Casa enorme no Morumbi, empresa grande, dinheiro sobrando. Mas quando voltou de 2 meses de viagem, os filhos dele, Luan e Flora, não estavam lá. Estavam morando na zona leste de São Paulo, na casa de Glória Ferreira, a faxineira da mansão. Alguém tinha tomado uma decisão sobre as crianças dele sem pedir autorização. E o motivo por trás disso é o que ninguém esperava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Raul Prado Mansur abriu a porta da própria casa e não ouviu nada. Nenhuma correria, nenhuma voz de criança, nenhum barulho de televisão no quarto do fundo. Só o som do ar-condicionado central e os próprios passos dele no piso de mármore. 2 meses fora, 2 meses negociando contratos em portos do outro lado do mundo. E a primeira coisa que sentiu ao voltar para o Morumbi foi aquele silêncio pesado demais para uma casa onde 2 filhos pequenos deveriam estar vivendo. A mala ainda estava na entrada quando ele começou a perceber os detalhes. Os brinquedos de Flora não estavam espalhados pela sala como de costume. O tapete colorido que ela usava para brincar com as bonecas estava dobrado num canto. O quarto de Luan, quando ele empurrou a porta, estava tão organizado que parecia um quarto de hotel. Cama feita com precisão, mesa limpa, sem um lápis fora do lugar. 7 anos. Criança de 7 anos não arruma quarto assim. Ou ninguém estava usando aquele quarto, ou alguém arrumou para esconder alguma coisa. Raul desceu as escadas com o coração acelerado. Na sala principal, o retrato de Samantha pendurado na parede estava coberto por uma camada fina de poeira. Ele passou o dedo pela moldura e olhou para o cinza que ficou na ponta do dedo. Samantha jamais teria permitido aquilo. Ela limpava aquele retrato toda semana, como se fosse uma obrigação sagrada. Isso foi 2 anos atrás, antes da doença, antes do fim. Raul respirou fundo e chamou o único funcionário que ainda estava na casa. "Onde estão as crianças?" O rapaz abaixou a cabeça e disse que não sabia ao certo, que seria melhor perguntar ao doutor Gabriel. Gabriel Prado Mansur estava no escritório do fundo, de terno, com a gravata afrouxada e um copo de uísque na mão, olhando para planilhas no computador. "Bem-vindo", disse sem se levantar. "Onde estão Luan e Flora?" Raul foi direto. Gabriel fechou o computador com calma. "Estão bem. Eu não perguntei se estão bem. Perguntei onde estão." O irmão mais novo se recostou na cadeira e cruzou os braços. "Fizemos um ajuste temporário. A casa estava pesada demais nos gastos. 2 meses de salários de babás, psicóloga, atividades extracurriculares. Tomei uma decisão executiva enquanto você estava fora." Raul sentiu os ombros tensionarem. Decisão executiva sobre os meus filhos, sobre os gastos da casa, que também é responsabilidade minha enquanto você viajava. "Gabriel." A voz de Raul ficou perigosamente mais baixa. "Onde estão as crianças?" Gabriel levantou os olhos. "Com a Glória." Raul achou que tinha ouvido errado. "Com quem?" "Com a Glória, a faxineira." O silêncio que veio depois durou 3 segundos. 3 segundos em que Raul ficou parado, olhando para o irmão, tentando encaixar aquela informação em algum lugar que fizesse sentido. "Você mandou meus filhos para a casa da faxineira. Eles estão bem cuidados. Foi temporário. Ela se ofereceu, inclusive." "Ela se ofereceu", Raul repetiu baixinho. "E você achou normal aceitar." Gabriel abriu as mãos como se estivesse explicando uma equação matemática. "Raul, criança dá despesa, dá trabalho, precisa de atenção. Você estava fora. Eu tinha uma empresa para gerir. A Glória conhece as crianças há 5 anos. Parecia a solução mais prática." "Prática!" Raul pegou as chaves do carro que estavam em cima da mesa. "Me passa o endereço dela. Agora." Gabriel pegou o celular com ar de quem estava sendo injustiçado e mandou a localização pelo WhatsApp. Raul saiu sem dizer mais nada.
No carro, enquanto o GPS traçava o caminho da zona oeste para a zona leste, ele tentou organizar os pensamentos. 2 meses fora. Confiou o suficiente no irmão para não ligar todo dia, para não checar cada detalhe. Gabriel era diretor financeiro, conhecia a empresa, conhecia a rotina, mas não conhecia Luan, não conhecia Flora, nunca quis conhecer. O trânsito da Radial Leste estava parado. Raul bateu a palma da mão no volante uma vez, só uma, e ficou olhando para os carros à frente. 40 minutos depois, ele estacionou numa rua sem saída em Vila Matilde. A casa era pequena, de portão de ferro pintado de verde, com um vaso de samambaia na entrada. Luz acesa lá dentro, cheiro de comida vindo pela janela entreaberta. Raul desceu do carro e, antes de tocar a campainha, ouviu a gargalhada de Flora vindo de dentro. A gargalhada da filha, clara e alta, numa casa onde ele nunca tinha colocado os pés. Ele ficou parado na calçada, a mão no portão, sem conseguir apertar a campainha por um longo momento. Raul apertou a campainha. O som foi curto. Lá dentro, os barulhos continuaram por alguns segundos antes de alguém se mover em direção à porta. A mulher que abriu o portão tinha cabelos pretos presos num rabo de cavalo simples, avental ainda amarrado na cintura e expressão de quem não esperava visita naquela hora. Glória Ferreira olhou para ele um instante, reconheceu o rosto e não deu um passo para trás. Dr. Raul, não era surpresa na voz dela. Era quase uma confirmação, como se ela soubesse que esse momento ia chegar. Glória, ele olhou por cima do ombro dela. Meus filhos estão aqui. Não era uma pergunta. Estão. Ela abriu o portão. Pode entrar. A casa era pequena. Sala, cozinha integrada, um corredor curto. Mas estava limpa. Cheirava a alho e cebola dourados, e havia um jogo de xícaras coloridas enfileirado na prateleira da cozinha, com um cuidado que só quem preza pela própria casa tem. Uma toalha de crochê na mesa, um vaso com flores amarelas na janela. Luan estava sentado à mesa com um caderno aberto na frente. Do lado dele, uma senhora de cabelos brancos apontava para uma conta de divisão com a ponta de um lápis. A senhora levantou os olhos quando Raul entrou. Não disse nada, só olhou. Flora estava no chão da sala com 3 bonecas organizadas em volta de um prato de brinquedo. Quando ouviu os passos do pai, ela ergueu a cabeça. Por um segundo, Raul esperou que ela viesse correndo. Flora olhou para ele, olhou para Glória e voltou para as bonecas. Aquilo foi mais difícil de engolir do que qualquer coisa que Gabriel tivesse dito. Luan fechou o caderno devagar. Pai. Oi, filho. A voz de Raul saiu mais rouca do que ele queria. Ele se agachou na altura do menino. Está bem? Luan concordou. Mas os olhos dele não tinham a mesma animação de antes das viagens. Tinham uma calma que criança de 7 anos não deveria ter ainda. Raul se levantou e olhou para Glória. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Glória tirou o avental, dobrou sobre a cadeira e apontou para o sofá. Pode sentar. A minha mãe fica com as crianças 1 minuto. A senhora de cabelos brancos, que até então não tinha dito uma palavra, levantou da mesa e chamou Luan e Flora para o quarto com um gesto simples. Flora foi sem reclamar, arrastando uma das bonecas pelo braço. Raul e Glória ficaram sozinhos na sala. Ele foi direto. Meu irmão disse que você se ofereceu para ficar com eles. Me ofereci, sim. Glória cruzou as mãos no colo. Porque a outra opção era deixar 2 crianças numa casa com 2 funcionários que mal sabiam os nomes delas. Eu deixei meu irmão responsável. Eu sei o que o senhor deixou. Ela disse com calma. E eu vi o que ficou. Raul não respondeu imediatamente. Glória continuou. A Lara, que era babá do Luan, foi embora na 2ª semana depois que o senhor viajou. O doutor Gabriel disse que o salário dela estava pesado demais. Aí veio outra, que ficou 3 semanas. Aí não veio mais ninguém. A psicóloga das crianças foi cancelada sem avisar. As aulas de natação de Luan também. Raul ficou quieto. Aí veio o dia que o Luan ficou na escola. Glória parou.
Eram quase 7 da noite. A diretora me ligou porque tinha o meu número como contato secundário, que a Samantha colocou há 2 anos. Eu fui buscar ele. Estava sentado na escadinha da entrada, com a mochila no colo, esperando. Raul fechou os olhos por um segundo. Ele não chorou. Glória disse baixinho: "Esse é o problema. Ele já não chora mais." Ficou quieto, entrou no carro e perguntou se tinha janta. 7 anos, Dr. Raul. Criança de 7 anos não deveria estar acostumada a esperar assim. O pai ficou olhando para o jogo de xícaras coloridas na prateleira. O azul, o amarelo, o vermelho. Coisas simples, mas escolhidas com atenção. "E a Flora?" ele perguntou. Glória respirou. A Flora começou a fazer xixi na cama. Toda noite, já faz 3 semanas. Raul levantou os olhos para ela. "Não é doença," Glória disse. "É medo. Criança faz isso quando se sente insegura, quando não sabe o que vai encontrar quando acordar." Do quarto veio a voz da Flora rindo de alguma coisa que a mãe de Glória tinha dito. Um riso solto, de criança, sem preocupação. Raul olhou na direção do corredor. Sua filha de 5 anos ria mais fácil naquela casa pequena do que na mansão do Morumbi. Ele ainda não sabia metade do que tinha acontecido enquanto estava fora. Mas aquele riso já era suficiente para entender que tinha errado feio. Glória levantou para apagar o fogo do feijão que ainda estava no fogão. Raul ficou sentado no sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o chão de cerâmica bege. Do quarto vinha o murmúrio da voz de Zélia contando alguma coisa para as crianças. Flora respondia com perguntas curtas. Luan ficava em silêncio, mas estava lá. "O senhor vai jantar?" Glória perguntou da cozinha, sem cerimônia. Raul levantou a cabeça. "Não precisa. Não perguntei se precisa. Tem feijão, arroz e frango. Perguntei se vai jantar." Ele quase disse não de novo, mas o cheiro que vinha daquela cozinha era de comida de verdade, feita com tempo, e ele não comia assim fazia semanas. "Obrigado", disse. Glória não respondeu, só colocou mais um prato. Quando as crianças vieram para a mesa, Flora viu o pai sentado e parou no meio da sala. Ficou olhando para ele com aquela expressão de criança que ainda não decidiu o que sente. "Você vai ficar para jantar?" ela perguntou. "Vou sim." Flora pensou um segundo, depois puxou a cadeira do lado do pai e sentou. Não abraçou, não pulou no colo, só sentou perto. Mas para Raul, aquilo já foi muito. Luan sentou do outro lado, de frente. Abriu o guardanapo, colocou no colo e começou a servir o prato com uma seriedade que doeu de ver. Zélia sentou na cabeceira e olhou para Raul com aquele jeito de mulher mais velha que avalia tudo sem precisar perguntar nada. A janta foi quase silenciosa. Flora falou sobre uma boneca que tinha ganhado o nome de Margarida. Luan comentou que tinha acertado todas as contas de divisão naquela tarde. Zélia disse que ele tinha facilidade para número. Raul comeu e ouviu. Depois que as crianças foram escovar os dentes, ele ficou na mesa com Glória enquanto ela recolhia os pratos. "Você trabalha na minha casa há 5 anos, ele disse. "Eu mal sei onde você mora." Glória colocou os pratos na pia. "O senhor nunca precisou saber. Isso não é desculpa." Ela virou para ele com um prato na mão. "Não, não é, mas é a verdade." Raul ficou quieto um momento. Depois perguntou o que precisava perguntar. "A Samantha sabia onde você morava?" Glória abaixou o olhar para a pia. Abriu a torneira. "Sabia. Veio aqui 2 vezes. Trouxe bolo uma vez, no aniversário da minha mãe." Raul sentiu o peso daquelas palavras. Samantha tinha vindo até aquela casa. Tinha sentado nessa mesma mesa provavelmente. Tinha tomado café naquelas xícaras coloridas, e ele nunca tinha ouvido falar nisso. "Ela nunca me contou", falou baixinho. "Acho que ela sabia que o senhor ia achar desnecessário." Aquilo não foi dito com raiva. Foi dito com a precisão de quem observou os dois por anos e tirou as próprias conclusões. Raul não rebateu, porque sabia que era verdade. "Eu preciso entender o que aconteceu direito", ele disse. "Tudo. Desde quando eu viajei."
Glória enxugou as mãos no pano de prato e se sentou de volta à mesa. Ela falou sem pressa. Contou sobre as demissões em sequência, sobre a casa que foi ficando cada vez mais vazia de gente e mais cheia de silêncio. Contou que o Dr. Gabriel aparecia 1 ou 2 vezes por semana, olhava as crianças de longe e sumia, que as crianças aprenderam rápido que não adiantava pedir nada a ele. O Luan parou de pedir. Glória disse: "Isso foi o que me preocupou mais. Criança que para de pedir é criança que desistiu de acreditar que alguém vai atender." Raul apertou a mão na mesa. Aí veio a noite que a Flora acordou chorando às 2 da manhã e não tinha ninguém para atender. O funcionário que dormia na casa, o Paulo, tinha sido mandado embora naquela semana. Só tinha eu, que entro às 8 e saio às 6. Mas naquele dia eu tinha ficado mais tarde arrumando o quarto das crianças e ainda estava na casa quando ela começou a chorar. Glória parou e suspirou fundo. Peguei ela no colo. Ela apertou meu pescoço e não soltou mais. Ficou tremendo por quase meia hora. No dia seguinte liguei para o Dr. Gabriel. Disse que as crianças não podiam ficar assim. Ele disse que eu estava exagerando, que criança chora mesmo, e desligou. A voz de Flora veio do corredor. "Glória, a Margarida pode dormir na cama comigo?" Glória respondeu sem hesitar. "Pode sim, meu amor." Raul olhou para o corredor vazio depois que a voz da filha sumiu. Tinha muito ainda para entender, mas uma coisa já estava clara. Enquanto ele fechava contratos do outro lado do mundo, seus filhos aprenderam a não esperar por ele. Zélia tinha ido dormir cedo. As crianças também. Flora adormeceu com a boneca Margarida abraçada no peito e Luan ficou com o livro aberto na barriga até o sono vencer. Glória apagou a luz dos 2 quartos com aquele cuidado de quem faz isso toda noite há semanas. Raul estava sentado na sala quando ela voltou. A casa estava quieta. Lá fora, um cachorro latiu 1 vez e parou. O relógio de parede marcava quase 10 da noite. Glória sentou na poltrona de frente para ele e cruzou os braços, não com raiva, mas com o jeito de quem está prestes a dizer uma coisa difícil e quer ter firmeza para dizer. "Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém", ela disse. Raul a olhou. "Fui visitar a Samantha no hospital. 2 vezes. A segunda vez foi numa madrugada, quando as coisas já estavam muito ruins." Glória parou 1 segundo. Ela me pediu para ir. Mandou mensagem dizendo que estava com dificuldade para dormir e que queria conversar com alguém que não ficasse com cara de choro na frente dela. Raul reconheceu aquilo. Samantha odiava ver as pessoas sofrendo por ela. Ficava mais preocupada em consolar os outros do que em receber cuidado. Fiquei com ela umas 2 horas. Glória continuou. A gente conversou sobre muita coisa. Sobre a vida dela, sobre os filhos, sobre o Senhor, sobre mim, sobre o Senhor. Ela repetiu firme. Ela disse que o Senhor era um homem bom. Disse isso com convicção. Eu preciso deixar claro. Mas disse também que quando a dor ficava grande demais, o Senhor sumia dentro do trabalho, que era o jeito dele de não desabar. Raul ficou quieto. Ela entendia isso. Não estava com raiva, mas estava com medo. Glória olhou para as próprias mãos. Medo de ir embora e deixar as crianças num vazio. Não sem dinheiro, não sem casa, sem presença. A palavra caiu no silêncio da sala. No final daquela conversa, ela pegou minha mão. Glória disse baixinho. E pediu uma coisa. Disse que se um dia as crianças ficassem sozinhas demais, se ela sentisse que estavam perdidas, que eu não deixasse. Raul respirou fundo. Eu não contei isso antes porque não era meu lugar. Eu era a faxineira da casa. Não cabia a mim chegar para o senhor e dizer o que a Samantha tinha pedido. Mas quando vi o Luan naquela escadinha da escola e a Flora tremendo de madrugada, entendi que o momento tinha chegado. Raul ficou um longo tempo sem falar. O relógio marcou 10h30 com um clique suave. Ela nunca me contou que você foi ao hospital naquela noite. Ele disse, por fim. Eu sei. Eu devia ter estado lá. Glória não respondeu. Não precisava.
Raul levantou da cadeira e foi até a janela. Do lado de fora, a rua estava quieta. Uma lâmpada amarela iluminava a calçada, uma bicicleta encostada no muro da casa vizinha. Tudo muito diferente do Morumbi, tudo muito mais vivo, de um jeito estranho. Durante a doença dela, ele disse de costas para Glória, eu trabalhei mais do que nunca, achei que estava sendo forte, achei que era isso que precisava fazer, garantir que tudo funcionasse, que o dinheiro não faltasse, que a empresa não desandasse. Ele virou. Fui ao hospital menos do que devia. Nas últimas semanas, menos ainda. Dizia para mim mesmo que ela precisava de descanso, que minhas visitas cansavam. Mas a verdade é que eu não aguentava ver ela assim. Glória o olhou sem julgamento. Ela sabia disso, disse. E mesmo assim, a primeira coisa que me pediu foi para cuidar dos seus filhos. Não pediu nada para ela. Pediu pelos seus filhos. Raul encostou a cabeça na parede ao lado da janela. Fechou os olhos um momento. Do quarto das crianças veio um barulho suave. Passos pequenos no corredor. Flora apareceu na entrada da sala com o cabelo bagunçado e os olhos meio fechados, abraçada à boneca. Não consigo dormir, ela disse com voz de sono. Glória se levantou, mas Raul foi mais rápido. Vem cá, ele disse agachando na frente da filha. Flora o olhou por um segundo. Depois estendeu os braços. Raul a pegou no colo. Ela pesava mais do que ele lembrava. Apoiou a cabeça no ombro do pai e fechou os olhos sem dizer mais nada. Ele ficou parado no meio da sala, segurando a filha, sentindo o peso dela, o calor, a respiração que foi ficando mais lenta. Glória voltou para a poltrona em silêncio. Não disse nada. Não precisava. Raul chegou em casa depois da meia-noite. A mansão do Morumbi estava com metade das luzes apagadas. O funcionário da noite abriu o portão sem perguntar nada. Raul entrou, subiu as escadas, passou pelo corredor e parou na frente do quarto de Luan. Abriu a porta devagar. A cama estava arrumada, vazia. Cheirava a um leve mofo de quarto fechado que ninguém usa há semanas. Ele ficou na entrada por um tempo, olhando para aquele espaço organizado demais e sentiu um cansaço diferente do físico. O tipo de cansaço que não passa com sono. Na manhã seguinte, ele estava no escritório da empresa na Vila Olímpia, às 8 em ponto. Gabriel chegou às 9, com café na mão, e o passo tranquilo de quem não deve satisfação a ninguém. Quando abriu a porta da sala e viu o irmão sentado na sua própria cadeira, parou. Raul, achei que você fosse descansar hoje. Senta, Raul disse. Gabriel olhou para a cadeira do outro lado da mesa, a cadeira de visitante, e algo passou pelo rosto dele. Ele sentou. Raul abriu o computador e virou a tela para o irmão. Me explica isso aqui. Era uma planilha de gastos domésticos dos últimos 2 meses. Gabriel olhou para os números com calma calculada. Contenção de despesas, já expliquei. Você cortou a psicóloga das crianças. Era um gasto recorrente alto para um serviço subjetivo. Subjetivo, Raul repetiu. O Luan tem ansiedade. A psicóloga foi recomendada pelo pediatra dele. Você chama isso de subjetivo. Gabriel apoiou o cotovelo na mesa. Raul, você me deixou como responsável pela gestão. Gestão inclui cortar o que não é essencial. Meus filhos não são uma linha de custo. A voz de Raul não subiu. Ficou no mesmo tom, mas ficou dura como pedra. E você sabe disso. Gabriel ficou quieto. Raul voltou para a planilha. As babás. 3 em 2 meses. Você demitiu todas. A primeira pediu aumento. A segunda chegou atrasada 2 vezes. A terceira saiu porque você disse a ela que o trabalho era temporário e que não havia garantia de continuidade. Raul virou o computador de volta para si. Eu conversei com ela ontem à noite. Gabriel não respondeu imediatamente. E tem mais. Raul abriu outra aba. Aqui, transferências para uma conta que não reconheço na estrutura da empresa. Saindo do fundo de reserva operacional. 3 transferências em 2 meses. Gabriel mudou de posição na cadeira.
Isso foi um realocamento interno. Eu posso explicar? Pode, sim, para o auditor externo que eu contratei essa manhã. Gabriel ficou completamente quieto. Mandei mensagem às 7h40. Raul fechou o computador. Eles começam na segunda-feira. O irmão mais novo olhou para a mesa por um momento. Quando levantou os olhos, o ar tranquilo tinha saído do rosto dele. Você está exagerando. É tudo dentro do limite da gestão que você me delegou. Você desviou dinheiro, Gabriel. Eu realoquei recursos para uma conta no seu nome, Raul disse. O ar entrou e saiu do peito de Gabriel. Ele abriu a boca e fechou. Abriu de novo. Você vai destruir a sociedade que a gente construiu por causa de uma faxineira que encheu a sua cabeça de história? Raul se levantou da cadeira. Eu vou destruir a sociedade porque você pegou dinheiro que não era seu, mandou embora todo mundo que cuidava dos meus filhos, deixou meu filho de 7 anos sozinho numa escadinha de escola por horas. E quando eu perguntei onde estavam as crianças, você disse estão bem, como se estivesse falando de um estoque que foi realocado. Gabriel ficou sentado, sem responder. Você nunca gostou deles, Raul disse. Da Samantha você aguentava. Das crianças você nunca gostou. Eu sabia disso e confiei em você do mesmo jeito. Esse erro é meu também. Ele pegou o paletó nas costas da cadeira. O advogado da empresa vai entrar em contato com você sobre os próximos passos. Até lá, seu acesso aos sistemas está suspenso. Gabriel se levantou, a cadeira raspando no chão. Você não pode fazer isso. Já fiz. Raul colocou o paletó. E se você tiver alguma dúvida sobre o que acontece com os desvios, o auditor vai esclarecer tudo na segunda-feira. Ele saiu pela porta sem bater. No corredor, uma assistente levantou os olhos da mesa com aquela expressão de quem ouviu mais do que devia e não sabe onde olhar. Raul passou direto. Lá fora, o sol da manhã batia forte no vidro do prédio. Ele ficou parado na calçada por um momento, a gravata afrouxada, olhando para os carros que passavam na rua. Tinha muito ainda para resolver, mas pelo menos agora ele sabia exatamente onde estava o problema. E sabia que nunca mais ia olhar para o lado enquanto ele crescia. Raul voltou para a casa de Glória naquela mesma tarde. Não ligou antes. Não avisou. Parou o carro na rua de Portão Verde e ficou sentado por 1 minuto, olhando para a fachada simples, para o vaso de samambaia na entrada, para a luz que já acendia lá dentro, mesmo sendo ainda dia. Desceu e tocou a campainha. Zélia abriu o portão dessa vez. Olhou para ele com aquela calma de mulher que já viu muita coisa na vida e não se assusta fácil. Pode entrar. Eles estão no quintal. O quintal era pequeno, com um varal, 2 vasos de tomate e um banco de madeira encostado na parede. Luan estava sentado no banco com um carrinho na mão, fazendo o carrinho andar devagar pelo braço do banco, como se estivesse testando alguma coisa. Flora estava agachada perto dos vasos, enfiando o dedo na terra com a concentração de quem está fazendo uma cirurgia muito importante. Raul parou na porta dos fundos. Ficou olhando para os dois sem que percebessem que ele estava ali. Luan fazia aquele barulho baixinho de motor com a boca, o tipo de barulho que criança faz quando está sozinha e sem plateia. Flora tirou o dedo da terra, olhou para ele com seriedade e disse: está seco. A Glória falou que quando está seco, tem que regar. Ela estava falando com o vaso, não com ninguém, só com o vaso. Raul sentiu um aperto no peito. Luan foi o primeiro a notar o pai. Parou o carrinho. Você voltou. Voltei. Raul entrou no quintal e se sentou no banco ao lado do filho. O que você está fazendo? Testando se a roda trava na curva. Luan mostrou o carrinho. Trava. Está com defeito. Deixa eu ver. Luan passou o carrinho. Raul examinou a roda, virou, tentou soltar o eixo com a unha. A roda estava empenada, encaixada torta no suporte. Dá para consertar? Luan perguntou. Dá. Precisa de uma chave pequena. Você tem? Luan pensou. Acho que a Zélia tem uma caixa de ferramentas. Então vai buscar. O menino se levantou rápido e entrou na casa.
Raul ficou com o carrinho na mão, olhando para Flora, que continuava cuidando dos vasos com muita seriedade. Flora, ela virou. Você sabe regar? Ela apontou para um regador pequeno de plástico verde encostado na parede. Sei. A Glória me ensinou, mas tem que ser pouquinho, senão afoga. Afoga o quê? A raiz, Flora falou como se fosse óbvio. Se coloca água demais, a raiz afoga e a planta vai embora. Raul olhou para a filha de 5 anos, explicando raiz de planta com aquela voz séria, e pensou em quantas tardes assim ele tinha perdido. Quantas descobertas pequenas, quantas frases ditas para vaso de tomate no quintal de uma casa simples na Zona Leste. Luan voltou com uma caixinha de ferramentas cor de laranja. Sentou do lado do pai e os dois ficaram ali, consertando o carrinho, enquanto Flora regava os vasos com o regador verde. Glória apareceu na porta dos fundos com um pano de prato no ombro. Olhou para a cena, não disse nada e voltou para dentro. Quando o carrinho ficou pronto, Luan testou a roda na palma da mão. Girou livre, sem travar. Ele levantou os olhos para o pai com um sorriso pequeno, do tipo que aparece antes da pessoa perceber que está sorrindo. Funcionou. Funcionou, Raul disse. Ficaram mais 2 horas ali. Raul jantou de novo com eles. Feijão, arroz, ovo. Zélia fez uma salada de pepino que Flora recusou com uma careta e Luan comeu em silêncio, fingindo que não estava prestando atenção na conversa dos adultos, mas claramente prestando. Depois do jantar, enquanto as crianças escovavam os dentes, Glória lavava a louça e Raul ficou encostado na pia do lado de fora da cozinha. Eu preciso de um tempo, ele disse, para reorganizar tudo. A empresa, a casa, a rotina deles. Glória enxugou um copo. Quanto tempo? Não sei, mas não quero que eles fiquem sem referência enquanto isso. Ela colocou o copo na prateleira. O que o senhor está me pedindo? Estou pedindo que você continue presente, de forma oficial, com respeito, com reconhecimento, não como funcionária invisível. Raul olhou para ela, como alguém essencial, porque é o que você é. Glória ficou quieta por um momento. Eu não faço isso por salário, ela disse. Eu sei. Por isso estou pedindo, não mandando. Do corredor veio a voz de Flora chamando por Glória, para ajudar a encontrar o pijama de estrelas. Glória secou as mãos e foi. Raul ficou sozinho na cozinha por um momento, ouvindo os passos dela no corredor, a voz de Flora rindo de alguma coisa. A casa cheia de um barulho que a mansão do Morumbi havia perdido fazia muito tempo. Ele ainda não sabia como consertar tudo, mas sabia que ia tentar, e dessa vez não ia desaparecer no meio do caminho. As crianças voltaram para a mansão no sábado. Raul foi buscar pessoalmente. Chegou cedo, ajudou a colocar as mochilas no carro, esperou Flora se despedir de cada boneca antes de sair como se estivesse deixando amigas para trás. Zélia ficou na porta do portão verde e acenou até o carro virar a esquina. No banco de trás, Flora ficou olhando pela janela com o queixo apoiado no braço. Luan ficou com o carrinho consertado no colo, fazendo a roda girar com o dedo, devagar. Ninguém falou muito durante o caminho. Quando o carro entrou no portão da mansão, Flora se levantou no banco e olhou pela janela com uma expressão que Raul não soube nomear de imediato. Não era alegria, não era medo. Era o olhar de criança que está medindo um lugar antes de decidir se confia nele. É muito grande, ela disse. É a nossa casa, Raul disse. Flora ficou olhando. A casa da Glória é menor, mas tem cheiro de comida. Luan desceu do carro sem comentar. Pegou a mochila, entrou pela porta principal e subiu as escadas direto para o quarto. Raul ouviu a porta fechar com um clique suave, sem bater, e aquilo de alguma forma foi pior do que se tivesse batido. Raul ficou com Flora na sala. Ela andou pelo espaço devagar, passando a mão no sofá, olhando para o retrato de Samantha na parede. Raul tinha tirado a poeira da moldura na noite anterior. A foto agora estava limpa, e Samantha sorria daquele jeito aberto que ela tinha, o tipo de sorriso que tomava o rosto inteiro.
Flora parou na frente do retrato. Ficou olhando por um tempo longo para uma criança de 5 anos. Ela era bonita, Flora disse. Era. Raul chegou perto. Você tem os olhos dela. Flora virou para o pai e falou. Eu lembro do cheiro dela, do perfume, mas estou esquecendo a voz. Raul ficou parado. Você lembra da voz dela? Flora perguntou. Lembro, ele disse. A voz saiu firme, mas custou. Como era? Raul respirou. Era uma voz calma. Ela falava devagar quando estava feliz e rápido quando estava animada com alguma coisa. Quando lia a história para vocês, ela mudava o tom para cada personagem. Flora ficou pensando nisso. Depois concordou, como se aquilo tivesse encaixado alguma coisa que estava solta na memória dela. Pai. Sim. Ela olhou para ele com aqueles olhos que eram de Samantha. Você vai viajar de novo? Como depois que a mamãe ficou doente? O ar parou na garganta de Raul. Ele olhou para a filha, para aquela pergunta pequena que carregava tudo que ele não tinha enxergado há tempo e sentiu o peso de cada viagem, de cada embarque, de cada vez que tinha colocado a mala no carro, dizendo que ia voltar logo. Flora estava com 5 anos. Ela não tinha vocabulário para dizer o que estava sentindo, mas a pergunta dela disse tudo. Depois que a mamãe ficou doente. Raul sabia exatamente o que aquilo significava. Durante a doença de Samantha, ele tinha mergulhado no trabalho com uma dedicação que ele mesmo chamava de responsabilidade. Chegava tarde, viajava quando podia adiar. Ficava no escritório até a meia-noite resolvendo coisas que poderiam esperar. Ele achava que estava sendo forte. As crianças aprenderam que quando as coisas ficavam difíceis, o pai ia embora. Raul se abaixou na frente de Flora. Ficou no nível dos olhos dela. Vou te dizer a verdade, ele disse. Às vezes vou precisar viajar por trabalho. Isso não vai mudar completamente, mas vou te prometer uma coisa. Flora esperou. Nunca mais você vai ficar sem saber onde eu estou. Nunca mais você vai acordar de madrugada e não ter ninguém. E quando eu viajar, você vai saber quando eu volto, dia e hora. Flora ficou olhando para ele. Promessa de verdade? Ela perguntou. Promessa de verdade. Ela ficou séria por mais um segundo. Depois abriu os braços e abraçou o pescoço do pai com as 2 mãos, apertando forte, do jeito que criança abraça quando decide que acredita. Raul fechou os olhos e ficou quieto, abraçando a filha no meio da sala, embaixo do retrato de Samantha. Luan apareceu no alto da escada. Ficou olhando para os 2 lá de cima sem descer. Raul olhou para o filho. Desce, Luan. O menino desceu devagar, degrau por degrau, com o carrinho ainda na mão. Parou no último degrau. Raul abriu um braço, mantendo Flora no outro. Luan olhou para o braço aberto do pai e desceu o último degrau. A semana seguinte foi diferente de todas as outras. Raul cancelou 2 reuniões na segunda-feira. Não remarcou. Mandou um e-mail curto para a equipe dizendo que os assuntos podiam ser resolvidos por videoconferência e que ele não estaria no escritório antes das 10 da manhã durante aquela semana. A assistente dele, Patrícia, respondeu com um entendido e um ponto de exclamação que deixou claro que ela estava surpresa, mas sabia que não devia perguntar nada. Na segunda-feira de manhã, Raul levou as crianças para a escola. Pareceu simples. Não foi. Luan ficou quieto no banco de trás durante todo o caminho. Raul tentou conversa 2 vezes. Sobre o carrinho, sobre a escola, sobre se ele tinha amigos na turma. O menino respondia com frases curtas, educadas, do tipo que criança usa quando não tem certeza se o adulto está mesmo interessado ou só tentando preencher o silêncio. Na porta da escola, Luan pegou a mochila, abriu a porta do carro e desceu. Raul desceu também. Luan olhou para o pai do lado de fora do carro com uma expressão confusa. Você vai entrar? Vou te levar até a porta. O menino ficou 1 segundo processando aquilo. Depois virou e caminhou. Raul foi do lado. A escola tinha um corredor de entrada com desenhos dos alunos pendurados na parede. Raul olhou para cada um enquanto andavam.
Barcos, casas, famílias desenhadas com aqueles palitos que crianças usam para representar pessoas. Na porta da sala, Luan parou. Então, disse com a mochila nas costas. Então, Raul repetiu. Boa aula. Luan olhou para o chão um segundo. Depois, olhou para o pai. Você vem buscar? Venho. Às 3:30. O menino concordou. Entrou na sala sem olhar para trás. Raul ficou parado na porta por um momento. Uma professora passou no corredor e deu um sorriso rápido de quem reconhece um pai novo na rotina. Ele acenou e voltou para o carro. Às 3h25 estava estacionado na frente da escola. Quando Luan saiu pela porta e viu o carro, parou. Olhou para o veículo, olhou para o pai atrás do vidro e Raul viu claramente o momento em que o menino soltou um ar que estava preso desde a manhã. Naquela noite, depois do jantar, Raul ligou para Glória. Quero marcar uma conversa com você, presencial, sem pressa. Pode ser amanhã à tarde, ela disse. Minha mãe fica com as crianças se precisar. Não precisa, quero que seja aqui na casa. Quero que as crianças vejam você chegando. Glória ficou um segundo em silêncio. Está bem. Ela chegou na terça-feira às 4h. Flora abriu a porta antes que ela tocasse a campainha e abraçou a cintura dela sem dizer nada. Só abraçou. Glória passou a mão no cabelo da menina com aquela naturalidade de quem já fez isso muitas vezes. Raul os observou da sala. Sentaram os três na mesa da cozinha, que era onde as conversas importantes sempre aconteciam, como se a cozinha tivesse uma regra não escrita de honestidade que a sala de estar não tinha. Eu quero te fazer uma proposta formal, Raul disse. Não de faxineira, isso acabou. Glória o olhou com atenção. Quero te contratar como cuidadora das crianças. Com carteira assinada, salário justo, horários combinados e respeito pelo seu tempo. Você continua tendo sua vida, sua casa, sua mãe, mas faz parte da rotina deles de forma oficial. Glória ficou quieta por um momento. Por que oficial? Ela perguntou. Porque você merece e porque quero que Luan e Flora saibam que as pessoas que ficam na vida deles ficam de verdade, com nome, com lugar, com compromisso. Glória olhou para a mesa. Passou o dedo na borda da xícara que Raul tinha colocado na frente dela. A Samantha ia gostar disso. Ela disse baixinho. Eu sei, Raul disse. Ela levantou os olhos. Aceito. Flora, que estava fingindo desenhar num caderno no canto da mesa, jogou o lápis para cima com as duas mãos. Eu sabia. Luan, que estava na escada ouvindo tudo, desceu os últimos degraus e entrou na cozinha com aquele jeito de quem quer parecer que não estava prestando atenção, mas estava. Então você vai continuar vindo? Ele perguntou para a Glória. Vou continuar, ela disse. Luan concordou. Pegou uma bolacha da mesa e voltou para o quarto como se o assunto estivesse encerrado. Flora pegou o lápis de volta e voltou para o desenho. Raul e Glória ficaram na cozinha com o barulho suave da casa ao redor. Não era a família que existia antes. Era uma nova forma de cuidar, e dessa vez estava sendo construída com os 2 pés no chão. O primeiro sinal de que as coisas estavam mudando de verdade veio numa quinta-feira à noite. Raul estava na cozinha tentando fazer macarrão. Tinha assistido a um vídeo no celular 3 vezes seguidas, pausando em cada etapa, lendo os ingredientes em voz alta para si mesmo, como se fosse uma lista de tarefas de trabalho. A água estava fervendo, o molho estava no fogo e ele ainda não tinha certeza se a quantidade de sal estava certa. Flora entrou na cozinha de pijama, arrastando os pés. O que você está fazendo? Ela perguntou. Tentando fazer janta. Ela foi até o fogão e ficou na ponta dos pés para ver dentro da panela. Está com muito vapor. É porque a água está quente. Eu sei. Ela disse com paciência de quem está explicando para alguém mais novo. Mas a Glória vira o fogo mais baixo quando tem muito vapor. Raul virou o fogo mais baixo. Flora ficou do lado dele, na ponta dos pés, fiscalizando a panela com os braços cruzados.
Depois de um tempo disse: "Está melhorando." Luan apareceu na porta da cozinha, atraído pelo cheiro. Olhou para o pai, para a irmã, para a panela. "Vai ficar bom?" ele perguntou. "Sua irmã está supervisionando", Raul disse. Luan puxou uma cadeira e sentou na mesa da cozinha. "Então deve ficar." Os três jantaram juntos naquela noite. O macarrão ficou um pouco mole, e Flora apontou isso com uma objetividade que fez Raul rir de verdade. Um riso que saiu do peito sem que ele planejasse. Luan olhou para o pai rindo e sorriu também, um sorriso pequeno, mas estava lá. Depois daquela noite, Raul começou a cozinhar às quintas-feiras. Não porque ficava bom, ficava razoável na maioria das vezes e ruim em algumas, mas porque as crianças passaram a aparecer na cozinha enquanto ele tentava, e aqueles 40 minutos antes da janta viraram o momento mais honesto do dia. Na semana seguinte, ele marcou a primeira sessão de terapia para as crianças. A psicóloga se chamava Ana Luísa. Tinha um consultório em Pinheiros com uma parede inteira de livros e uma caixa de brinquedos no canto que Flora avistou antes mesmo de sentar. Raul foi junto na primeira sessão, como a doutora pediu, para que as crianças vissem que ele estava por dentro daquilo, que não era um lugar para onde ele as mandava e sumia. Flora foi entrando no consultório, olhando para tudo com aquela curiosidade dela. Luan entrou atrás, mais reservado, examinando cada coisa antes de decidir se confiava. A doutora Ana Luísa se apresentou, perguntou os nomes, perguntou o que cada um gostava de fazer. Flora disse que gostava de cuidar de plantas e que sabia que não podia colocar água demais. Luan disse que gostava de consertar coisas que estavam quebradas. A psicóloga olhou para Raul um segundo e ele entendeu o que aquele olhar queria dizer. As crianças estavam dizendo muito mais do que pareciam estar dizendo. Raul começou as próprias sessões 2 semanas depois, com uma terapeuta diferente, como a doutora Ana Luísa sugeriu, para que cada espaço fosse separado e seguro. Na terceira sessão, a terapeuta perguntou quando foi a última vez que ele tinha visitado o túmulo de Samantha. Raul ficou em silêncio por um tempo longo. "Faz 1 ano", ele disse. "Mais de 1 ano." "Por quê?" Ele olhou para a janela. "Porque eu saio de lá pior do que entro." "O que significa pior?" "Significa que lá eu não consigo fingir que estou dando conta." A terapeuta não disse nada. Deixou aquilo ficar no ar até ele ouvir o que tinha dito. No sábado seguinte, Raul foi ao cemitério da Consolação sozinho. Levou flores simples, as que Samantha gostava, aquelas margaridas brancas que ela colocava na janela da cozinha toda semana. Ficou em pé na frente da lápide por um tempo sem dizer nada. Depois falou. Pediu desculpas, não por ter trabalhado, mas por ter confundido trabalho com presença, por ter achado que sustentar era o mesmo que estar, por ter deixado a dor ficar grande demais sem deixar ninguém ajudar. Falou sobre Luan, sobre como ele era sério, sobre o carrinho consertado, sobre o sorriso pequeno na cozinha. Falou sobre Flora e os vasos de tomate, sobre ela explicando que raiz afoga se recebe água demais. Ficou ali até o sol começar a ceder. Quando saiu, não estava bem do jeito que se fica bem depois de um dia fácil, mas estava inteiro de um jeito que fazia tempo não sentia. Naquela noite, Luan pediu para jogar bola no quintal antes de dormir. Raul foi de meia, sem tênis, chutando errado. E não ligou nem um pouco. Flora ficou na varanda apontando os erros com o regador verde na mão. E a casa, pela primeira vez em muito tempo, teve barulho até a hora de dormir. 3 anos passaram. Não de um jeito dramático, não de uma hora para outra. Passaram do jeito que o tempo passa quando a vida está sendo vivida de verdade. Devagar, cheio de detalhes pequenos, de dias comuns que só parecem importantes quando você olha para trás. Luan estava com 10 anos. Flora estava com 8. A mansão do Morumbi continuava lá, mas era uma casa diferente da que Raul tinha encontrado vazia naquela tarde de volta da viagem.
Tinha cheiro de comida nas quintas-feiras. Tinha carrinho de brinquedo no corredor. Tinha uma fileira de vasos na janela da cozinha que Flora regava toda manhã antes da escola, com uma seriedade que não tinha mudado nada desde os 5 anos. Gabriel respondia judicialmente pelos desvios financeiros. O processo corria devagar. Como processos correm, mas corria. Ele estava afastado da empresa há 2 anos, e os caminhos dos 2 irmãos tinham se separado sem porteira e sem volta. Raul não sentia raiva. Sentia uma tristeza seca, do tipo que não chora mais, mas que aparece às vezes quando ele passava na frente do escritório do fundo e lembrava de como as coisas tinham sido antes. A empresa cresceu com uma estrutura profissional de verdade. Diretores contratados por competência, auditoria regular, decisões tomadas em reunião e não no corredor. Raul continuava viajando, mas viagens curtas com data de volta marcada, e Luan e Flora sabiam dia e hora. Glória tinha um contrato assinado, um salário justo e uma rotina combinada que respeitava a vida dela fora daquela casa. Ela não morava no Morumbi. Voltava para a Zona Leste toda noite, para a casa do Portão Verde e para Zélia, que ainda cuidava dos vasos de tomate no quintal. Zélia tinha um ateliê de costura agora. Raul tinha investido sem cerimônia e sem condescendência. Chamou um conhecido do setor, conversou sobre espaço, equipamento, fluxo de caixa. Zélia entendeu tudo mais rápido do que qualquer um esperava, porque mulher que costura há 30 anos sabe mais de medida e de cálculo do que parece. O ateliê ficava a 2 ruas da casa delas e tinha o nome dela na placa da entrada. No dia da inauguração, Flora tinha pedido para ir. Ficou andando pelo espaço, tocando nos rolos de tecido com a ponta dos dedos e perguntando o nome de cada cor. Luan ficou olhando para a máquina de costura industrial com aquele olhar de quem já está pensando em como ela funciona por dentro. Zélia deixou ele apertar o pedal uma vez. Ele sorriu igual ao sorriso da cozinha, pequeno e verdadeiro. No aniversário de Flora, naquele ano, Raul fez questão de organizar a festa ele mesmo, não terceirizou, não mandou assistente resolver. Escolheu o bolo, escolheu a decoração, buscou as amigas da escola uma por uma com a lista que Flora tinha escrito com letra torta num papel de caderno. Antes de cortar o bolo, Luan fez uma coisa que ninguém esperava. Saiu da sala em silêncio, subiu as escadas e voltou com uma foto pequena emoldurada. A foto de Samantha, aquela em que ela ria com o rosto inteiro, tirada numa tarde de domingo no parque quando Luan tinha 6 anos e Flora tinha 4. Ele colocou a foto ao lado do bolo, no centro da mesa, sem pedir licença e sem explicar. Ficou 1 segundo de silêncio na sala. Flora olhou para a foto, olhou para o irmão e disse: "Obrigada." Luan voltou para o lugar dele como se nada tivesse acontecido. Raul ficou parado na cabeceira da mesa, olhando para a foto da mulher que amou, cercado pelos filhos dela, pela mulher que tinha cumprido uma promessa feita numa madrugada de hospital, e pela senhora de cabelos brancos que ensinou sua filha a não afogar raiz de planta. Ele não desviou o olhar da foto, não fugiu. Contou histórias, contou como Samantha ria alto em cinema e depois pedia desculpas para as pessoas da frente sem parar de rir. Contou que ela brigava com ele toda vez que ele esquecia de colocar o copo na pia. Contou que ela leu o mesmo livro de história para Luan 116 vezes, porque ele pedia toda noite e ela nunca negou uma vez. Glória ouvia do canto da sala com um copo de suco na mão. Ela não tentou preencher nenhum espaço que não era dela. Só esteve presente do jeito que Samantha tinha pedido naquela madrugada. Depois que as visitas foram embora e as crianças foram dormir, Raul recolheu a foto de Samantha da mesa e a levou de volta para a sala, para o lugar na parede onde ela sempre esteve. Limpou a moldura com a manga da camisa. Ficou olhando para ela por um momento. Então apagou a luz e foi dormir.
Querido ouvinte, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Não é todo mundo que para, respira fundo e se permite sentir uma história assim. A história de Raul não é só sobre um pai que errou. É sobre algo que muita gente carrega em silêncio. A gente trabalha, corre, resolve, sustenta e às vezes, no meio de tanta correria, esquece de estar presente para quem mais ama. Talvez você tenha se lembrado de alguém enquanto ouvia, um pai, uma mãe, ou quem sabe de você mesmo em algum momento da vida. Eu quero te perguntar uma coisa, e responde aqui nos comentários com sinceridade. Tem alguém na sua vida que precisa mais da sua presença do que do seu esforço? Às vezes, uma história nos faz enxergar verdades que a vida real não consegue dizer tão claramente. Se essa história tocou no seu coração, compartilha com alguém que você ama. Não precisa de explicação, só manda. Quem precisa ouvir, vai entender. Eu fico por aqui, com mais histórias como essa feitas com cuidado, feitas para você com amor. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima. Às 14h17, o milionário Augusto Montenegro decidiu não atender o telefone da esposa. Ele estava ocupado demais para atender. Minutos depois, o carro da ambulância já bloqueava a rua. 2 anos se passaram. E desde aquele dia, Cecília nunca mais falou. Até a noite em que Augusto tomou uma decisão que poderia afastá-la para sempre. Quando a menina finalmente abriu a boca, não foi por ele que ela chamou. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Cecília estava sozinha havia 40 minutos e ninguém tinha percebido. Isso era o problema. O problema real. Uma menina de 7 anos, de vestido branco passado com ferro, sentada num banco de veludo bordo nos bastidores do salão mais caro da Berrine, e nenhum dos 200 adultos presentes tinha olhado para ela uma única vez. O pai dela estava lá na frente, com o microfone na mão, recebendo palmas. Valentina Bastos percebeu a menina quando foi buscar uma bandeja vazia perto da entrada dos fundos. Parou. Olhou de novo. A menina não chorava, não mexia no celular, não balançava os pés como criança impaciente faz. Ela só observava os lábios das pessoas, com a atenção de quem treina isso faz tempo. Valentina conhecia aquele olhar. Era o olhar do Bruno antes de ele aprender Libras, o olhar de quem tenta entender o mundo lendo o que não consegue ouvir. Ela colocou a bandeja no chão. A supervisora ia reclamar depois, mas isso era problema de depois. No palco, Augusto Vasconcelos Montenegro falava com a voz firme de quem está acostumado a ser ouvido. Responsabilidade social não é caridade, é visão de longo prazo. Quando investimos em crianças, estamos construindo o futuro que queremos habitar. Aplausos. Câmeras piscando. Augusto sorriu do jeito certo. O sorriso treinado de quem sabe exatamente quanto vale uma boa imagem. Ele não olhou para os bastidores. Não viu a filha. Não viu a faxineira que estava se aproximando dela com passos cuidadosos, como quem se aproxima de um pássaro que pode voar se assustar. Valentina se abaixou até ficar na altura de Cecília. A menina a encarou, sem sorrir, sem desviar, só avaliando. Valentina levantou a mão devagar e fez o sinal de oi em libras. Simples. Um aceno com a mão aberta perto do rosto. Cecília piscou. Valentina repetiu. Depois apontou para si mesma e soletrou com os dedos, letra por letra. V-A-L. A menina continuou olhando, mas o corpo dela mudou. Os ombros desceram um pouco até relaxarem. Valentina, então, fez o sinal de nome e apontou para a menina, com a expressão de quem pergunta, não de quem exige. Cecília olhou para as mãos dela por um longo segundo. Depois levantou a própria mão e fez C-I-C-I. Valentina sentiu o peito apertar. Não de pena,
de reconhecimento. Cecília, ela sinalizou de volta, confirmando. A menina concordou com um movimento leve de cabeça. E pela primeira vez naquela noite, os olhos dela foram de um azul menos frio. Foi nesse momento que Augusto saiu do palco. Ele estava satisfeito. O discurso tinha ido bem. Os investidores estavam circulando e Vitória já tinha avisado que 2 contatos importantes queriam conversa antes do jantar. Era o tipo de noite que ele sabia conduzir. Quando virou para os bastidores para pegar a filha, viu a cena. Uma funcionária, uniforme preto, cabelo preso, joelhos no chão, fazendo gestos com as mãos. E Cecília com os olhos abertos e atentos, respondendo com as próprias mãos. Cecília que não falava com ele desde o velório de Isabel. Cecília que desviava o rosto quando ele tentava beijá-la na testa. Aquela mesma Cecília estava se comunicando com uma desconhecida num corredor de serviço. Augusto ficou parado, o copo de água na mão, a gravata impecável, o reconhecimento do salão ainda fresco nos ouvidos. E uma coisa que ele não conseguia nomear foi crescendo no peito. Vitória apareceu ao lado dele. Doutor Augusto, os senhores Hamasaki estão esperando na... Espera! Ela parou. Ele continuou olhando. Valentina fez um gesto largo com as mãos, como se estivesse descrevendo o céu aberto, e Cecília abriu um sorriso pequeno, rápido, mas era um sorriso de verdade, com as bochechas subindo e os olhos acompanhando. Augusto não via aquele sorriso fazia 2 anos. Quem é essa mulher? Ele perguntou, a voz mais baixa do que pretendia. Da empresa de limpeza terceirizada. Está aqui só hoje para o evento. Ele olhou mais um pouco. Depois entregou o copo para a Vitória e caminhou em direção aos 2. Os passos dele no mármore fizeram Valentina levantar a cabeça. Ela o reconheceu na hora. Todo mundo naquele salão sabia quem era Augusto Montenegro. Ela não se levantou correndo. Não pediu desculpa com os olhos. Ficou parada no nível da menina e esperou. Cecília sentiu a presença do pai e enrijeceu de leve. Augusto olhou para a filha. Depois para a funcionária. O que a senhora está fazendo com minha filha? Valentina respondeu sem desviar o olhar. Conversando com ela. É o que alguém devia estar fazendo há bastante tempo. O silêncio que veio depois daquela frase durou 3 segundos. Para Augusto, foram 3 segundos longos demais. Ele estava acostumado a reuniões tensas, a negociações onde cada palavra custava dinheiro, a advogados que mediam o que diziam. Mas não estava acostumado a uma faxineira olhar direto nos olhos dele e falar assim, sem hesitar, sem pedir licença. A senhora sabe com quem está falando? Ele disse. A voz saiu controlada. Sei, o senhor acabou de passar 40 minutos no palco falando sobre o futuro das crianças. Valentina se levantou devagar, encarando-o de frente. Enquanto a sua estava aqui sozinha. Cecília observava os 2, os olhos indo de um para o outro, como quem acompanha uma bola de ping-pong. Augusto abriu a boca, fechou. Vitória deu um passo discreto para a frente. Doutor, os Hamasaki... Dá 1 minuto, Vitória. Valentina não esperava que ele ficasse. Esperava o que sempre acontecia nesses casos. Um olhar de cima para baixo. Uma frase curta e seca, e o recado implícito de que ela devia voltar ao seu lugar. Era o roteiro que ela conhecia de cor. Mas Augusto ficou. Ele olhou para a filha e disse, com uma voz diferente da do palco, Você está bem, Ceci? Cecília olhou para ele. Depois olhou para Valentina. Depois olhou para o chão. Não sinalizou nada. Não acenou. Ficou parada como se a pergunta não tivesse chegado até ela. Augusto passou a mão no cabelo. Um gesto que não combinava com o terno de 12 mil reais. Ela faz isso sempre, ele disse. Não estava falando com Valentina, estava falando para o ar. Os médicos chamam de mutismo seletivo. Ela escolhe com quem fala. Eu sei o que é mutismo seletivo, Valentina respondeu. Meu irmão passou por isso depois que perdeu a audição. Augusto a olhou de verdade pela primeira vez. Ela não é surda, ele disse. Os exames confirmaram. É trauma. Eu sei.
Então, por que usou linguagem de sinais com ela? Valentina demorou 1 segundo para responder. Porque quando meu irmão ficou sem voz, o que mais doeu nele não foi não ouvir. Foi as pessoas pararem de tentar falar com ele. Ela olhou para Cecília. Eu não queria que ela sentisse isso aqui. Augusto foi embora 5 minutos depois. Tinha compromisso, tinha agenda, tinha o jantar que não podia cancelar sem custo. Mas antes de ir, ele se abaixou na frente da filha pela primeira vez em semanas. Ficou no nível dos olhos dela, a gravata caindo para frente, o joelho do terno tocando o chão de mármore. Eu volto logo, ele disse. Cecília olhou para ele. Depois desviou o olhar. Augusto levantou sem dizer mais nada e seguiu Vitória para dentro do salão. Valentina ficou olhando para a menina. Cecília ficou olhando para a direção onde o pai tinha desaparecido. Depois virou para Valentina e fez um sinal simples. O sinal de ficar. Valentina sentou no banco ao lado dela. Naquela noite, Valentina soube 3 coisas sobre Cecília sem que a menina dissesse uma palavra. A primeira, ela entendia tudo o que acontecia ao redor. Cada conversa, cada olhar, cada gesto. Não perdia nada. A segunda, ela havia escolhido o silêncio. Não porque não conseguia falar, mas porque falar tinha deixado de parecer seguro. E a terceira, Valentina, descobriu quando o evento terminou e um motorista de terno apareceu para buscar a menina. Cecília levantou do banco, pegou a bolsinha pequena que estava no chão e antes de seguir o motorista parou, virou para Valentina e fez o sinal de obrigada com as mãos. O motorista não percebeu, Valentina percebeu. Ela ficou parada no corredor de serviço, enquanto os saltos e o uniforme do motorista sumiam pela porta giratória. Quando Valentina chegou em casa, a mãe estava acordada na sala, com a televisão ligada no volume baixo, como sempre. Como foi? Teresa perguntou sem tirar os olhos da tela. Diferente. A mãe a olhou. Diferente bom ou diferente que eu preciso me preocupar? Valentina jogou as chaves na mesinha do corredor. Ainda não sei. Ela foi para o quarto. Sentou na cama. Ficou olhando para a parede. Pensou na menina no banco de veludo. Pensou nos olhos azuis que acompanhavam os lábios de todo mundo com aquela atenção silenciosa. Pensou no pai que tinha saído com uma palavra. E pensou no que a menina tinha sinalizado no final. Não era só obrigada, era o jeito como ela tinha feito, com as 2 mãos, devagar, como se quisesse que o gesto durasse mais tempo do que gestos duram. No quarto ao lado, Bruno bateu na parede 2 vezes. O sinal deles para boa noite. Valentina bateu 2 vezes de volta. E ficou acordada por mais 1 hora, pensando numa criança que parou de confiar no pai sem que o pai tivesse entendido ainda o tamanho disso. 3 dias depois, o telefone de Valentina tocou com um número que ela não reconhecia. Ela estava no meio de uma faxina num apartamento no Brooklyn, de joelhos no banheiro com o produto de limpeza cheirando forte quando atendeu. Valentina Bastos? É ela. Aqui é Vitória Duarte, assessora do Dr. Augusto Montenegro. O doutor gostaria de conversar com a senhora quando a senhora tiver disponibilidade. Valentina ficou parada por 1 segundo. Conversar sobre o quê? Sobre a filha dele. Valentina olhou para o ralo do chuveiro. Pode falar amanhã de manhã. O endereço que Vitória mandou ficava no alto da Boa Vista. Valentina foi de ônibus até onde dava e de aplicativo o resto. Quando o carro parou na frente do portão, ela olhou pela janela e respirou fundo. A casa era grande, moderna, com jardim na frente e grades altas. O tipo de lugar onde o silêncio custa caro. Uma funcionária a recebeu na entrada e levou até uma sala de reunião com mesa de vidro e 3 cadeiras. Valentina ficou de pé, porque ninguém ofereceu para ela sentar. Augusto entrou 2 minutos depois. Terno cinza, sem gravata dessa vez. Ele parecia menos palco e mais humano assim. Só um pouco. Obrigado por vir. Ele fez um gesto para a cadeira. Sente. Ela sentou.
Ele também sentou do outro lado da mesa e ficou olhando para ela como quem ainda está decidindo o que vai dizer. Eu sei o que a senhora deve estar pensando. Ele começou. O senhor não sabe. Ela disse com calma. Ele piscou. Certo. Ele juntou as mãos em cima da mesa. Então vou direto ao ponto. Minha filha reagiu com a senhora de um jeito que não acontece faz muito tempo. Os profissionais que eu contratei, os melhores que eu consegui, não chegaram onde a senhora chegou em 20 minutos. Valentina não disse nada. Esperou. Eu quero contratar a senhora para ficar com a Cecília. Com horário, contrato, tudo formalizado. Eu não sou terapeuta. Eu sei. Eu tenho terapeuta para isso. O que eu não tenho é alguém que a Cecília aceite por perto. Valentina olhou para a mesa de vidro, para os próprios dedos, para as unhas curtas de quem trabalha com as mãos. Por que ela parou de falar? Ela perguntou. O rosto de Augusto mudou. Rápido, mas ela viu. Os médicos dizem que foi o trauma da perda da mãe. Eu perguntei o que aconteceu, não o que os médicos dizem. Augusto ficou quieto por um tempo que durou mais do que devia. A minha esposa faleceu num acidente há 2 anos. A voz saiu sem entonação, treinada. Cecília estava presente. Valentina não perguntou mais nada sobre isso. E desde então, o senhor está com ela? Estou pagando os melhores cuidados. Eu perguntei se o senhor está com ela. A sala ficou quieta. Lá fora, um carro passou na rua. O jardineiro estava com uma máquina ligada no fundo do jardim. A vida continuava do lado de fora, enquanto lá dentro aquela pergunta ficava no ar. Augusto não respondeu. Valentina se levantou. Eu aceito o trabalho, mas com uma condição. Ele a olhou. O senhor não some. Eu não substituo o pai. Eu posso ajudar a Cecília a se abrir. Mas se o senhor não estiver presente quando ela se abrir, eu vou estar aqui à toa. Augusto ficou olhando para ela por um momento. Tudo bem. Não é tudo bem de reunião, é tudo bem de verdade. Ele concordou, dessa vez sem a firmeza de costume. Valentina conheceu Cecília direito naquele mesmo dia. A menina estava no jardim com um caderno de desenho no colo quando Valentina saiu da sala de reunião. Ela levantou a cabeça e reconheceu Valentina na hora. Não sorriu, mas o caderno fechou, o que era alguma coisa. Valentina se sentou na grama ao lado dela. Não pediu licença, só sentou. Tirou o celular do bolso e digitou uma frase. Depois virou a tela para a menina. Você pode me mostrar o que estava desenhando? Cecília olhou para a tela, depois para a Valentina. Depois abriu o caderno na última página. Era um desenho a lápis. 2 figuras, uma grande de costas, uma pequena de frente. A pequena estava com os braços estendidos. A grande não estava olhando. Valentina ficou com o desenho na mão por um momento. Depois digitou de novo. Quem é a figura grande? Cecília apontou para dentro da casa, na direção da sala onde Augusto ainda estava. Valentina olhou para o desenho mais uma vez. Depois olhou para a menina e percebeu que aquele trabalho ia ser muito mais difícil do que qualquer faxina que ela já tinha feito. Augusto tinha um ritual toda manhã. Acordava às 5:30. 40 minutos de academia no subsolo da mansão. Banho frio. Café preto sem açúcar. Lia os relatórios em pé, antes de qualquer reunião. Era um homem de rotina porque rotina mantinha tudo no lugar. O problema é que Cecília não entrava na rotina. Ela acordava às 8, tomava café com a funcionária da cozinha, Dona Cida, que tinha aprendido a fazer o achocolatado no ponto certo. Ficava no jardim até o meio-dia, desenhava. Não ia à escola porque a última tentativa, no semestre anterior, tinha terminado com a diretora ligando para Vitória, dizendo que a menina tinha ficado 3 horas debaixo de uma mesa e não tinha saído. Augusto sabia de tudo isso. Vitória passava os relatórios, mas ele não estava lá para ver. Valentina chegou na terça seguinte, às 9 da manhã. Cecília já estava no jardim com o caderno. Quando viu Valentina descendo os degraus da varanda, ela não levantou, mas deu um espaço no banco de pedra ao lado dela. Um espaço do tamanho de uma pessoa. Valentina sentou.
Elas ficaram um tempo assim, lado a lado, sem nada. O jardineiro trabalhava no canto oposto do jardim. Um passarinho barulhento insistia numa árvore alta perto do muro. Depois, Valentina tirou um caderno novo do próprio bolso, igual ao de Cecília, da mesma marca que ela tinha comprado na papelaria perto de casa. Cecília olhou para o caderno, depois para Valentina. Os olhos fizeram uma pergunta. Valentina abriu o caderno na primeira página e desenhou um palito, redondo, com 2 pernas e 2 braços. Do lado, escreveu Val. Depois virou o caderno para a menina. Cecília olhou, pegou o lápis dela e abaixo do palito de Valentina desenhou outro, menor, com um laço na cabeça. Do lado escreveu C. Valentina leu. Apontou para o desenho da menina e sinalizou. Você? Cecília concordou. Valentina então apontou para o palito dela mesma e sinalizou. Eu. E apontou para os 2 palitos juntos na mesma página. Cecília olhou para o desenho. Depois olhou para Valentina com uma expressão que não era sorriso, mas que era alguma coisa parecida. Augusto estava no escritório do 2º andar quando Vitória bateu na porta. A Valentina chegou. Eu sei. O doutor não vai descer? Ele não tirou os olhos da tela. Mais tarde, Vitória ficou na porta por um segundo. Ela trabalhava para Augusto há 8 anos. Conhecia cada versão do mais tarde dele. Esse era o mais tarde que significava nunca. Ela fechou a porta sem dizer mais nada. Augusto desceu às 11h40. Não era planejado. Ele foi buscar água na cozinha e passou pela janela que dava para o jardim. E parou. Valentina e Cecília estavam sentadas frente a frente no banco de pedra. Valentina estava mostrando sinais, devagar, exagerando o movimento das mãos para a menina conseguir imitar. Cecília tentava repetir, errava. Valentina sacudia a cabeça com uma expressão de quase e fazia de novo. E Cecília estava sorrindo. Não o sorriso pequeno de outra vez. Um sorriso de criança que errou alguma coisa sem querer e achou graça. Augusto ficou na janela por mais tempo do que deveria. O copo de água ficou na mão sem que ele bebesse. Ele reconhecia aquele sorriso. Era o sorriso que Cecília tinha quando Isabel fazia graça com ela na mesa do jantar. Quando Isabel fingia errar as palavras das músicas de propósito para fazer a menina gargalhar. Augusto não fazia esse tipo de coisa, não porque não amava a filha, mas porque esse tipo de coisa exigia que ele ficasse presente por tempo suficiente para que o sorriso aparecesse. E ficar presente doía de um jeito que ele ainda não tinha encontrado a palavra certa para descrever. Ele saiu da cozinha sem beber a água. Mas antes de subir a escada de volta para o escritório, virou para Vitória, que estava na sala ao lado com o notebook. Amanhã de manhã, cancela a primeira reunião. A assistente ergueu a cabeça. Qual a justificativa que eu coloco? Compromisso pessoal. Ela olhou para ele por um segundo. Certo, doutor. No jardim, Valentina não sabia nada disso. Ela estava ensinando Cecília o sinal de borboleta, que era difícil de fazer porque precisava encaixar os polegares e abrir os outros dedos ao mesmo tempo, como asas. Cecília tentou 4 vezes. Na 5ª, acertou. Valentina bateu palma uma vez, firme. Cecília olhou para as próprias mãos com uma expressão de quem não acreditava que tinha conseguido. Depois, levantou as mãos de novo e fez o sinal de borboleta uma vez mais, só para ter certeza de que era real. Era. Valentina fez o mesmo sinal de volta, confirmando. E as duas ficaram ali, com borboletas nas mãos, num jardim grande e quieto, enquanto lá dentro um homem subia as escadas carregando um peso que só ele sabia o tamanho exato. Na manhã seguinte, Augusto desceu às 8h15. A dona Cida estava na cozinha. Cecília ainda não tinha saído do quarto. A casa tinha aquele silêncio de início de dia que ele normalmente atravessava rápido com café na mão, rumo ao escritório. Dessa vez, ele ficou na cozinha. A Cecília já tomou café? Ele perguntou para a dona Cida.
A mulher virou do fogão com uma expressão de quem tentava esconder a surpresa. Ainda não, doutor. Ela desce perto das 8h30. Então eu espero. Dona Cida concordou devagar e voltou para a frigideira. Augusto ficou de pé perto da bancada com o café na mão, olhando pela janela para o jardim vazio. Os pássaros já estavam barulhentos naquela hora. O gramado estava molhado ainda do sereno da madrugada. Às 8h22, ele ouviu os passos no corredor. Cecília entrou na cozinha de pijama com estampa de lua. Parou quando viu o pai. Ficaram os dois se olhando por um momento. Bom dia, ele disse. Ela não respondeu, mas também não saiu. Foi até a cadeira de sempre. Puxou, sentou. Dona Cida colocou o achocolatado na frente dela sem precisar perguntar. Augusto foi até a mesa e sentou na cadeira do lado. Cecília olhou para o copo, depois para ele, depois para o copo de novo. Augusto não disse mais nada. Só tomou o café e ficou ali, presente, sem pedir nada em troca. Quando Valentina chegou às 9, encontrou os dois ainda na cozinha. Augusto estava com o computador aberto na mesa, mas a tela estava escurecida. Cecília tinha o caderno de desenho e estava desenhando alguma coisa com a língua levemente para fora, concentrada. Valentina parou na entrada da cozinha. Augusto a viu primeiro. Bom dia! Bom dia! Ela olhou para a cena rapidamente. Posso entrar? A casa é para a senhora trabalhar. Ela entrou. Colocou a bolsa na cadeira e acenou para Cecília em libras. Cecília acenou de volta sem parar de desenhar. Os três ficaram ali por um momento, num silêncio que não era incômodo. Mais tarde, no jardim, enquanto Cecília desenhava no banco de pedra, Augusto desceu pela primeira vez sem uma justificativa profissional. Ficou de pé na varanda, com as mãos nos bolsos. Valentina estava sentada na grama perto da menina, lendo um livro que tinha tirado da bolsa. Posso sentar? Ele perguntou. Valentina ergueu a cabeça. Fez um gesto para o espaço ao lado. Ele desceu os degraus e foi até o banco de pedra. Olhou para a filha, que continuava desenhando. Sentou do outro lado dela devagar, como quem não quer assustar. Cecília não parou de desenhar, mas o lápis ficou um pouco mais lento. Eles ficaram ali por quase 20 minutos, sem que ninguém dissesse nada. Então Valentina fechou o livro e falou, sem elevar a voz. O senhor sabe o que ela desenha sempre? Augusto olhou para ela. Não. Figuras com distância entre elas. Sempre tem uma que está de costas. Valentina parou. Mas hoje tem uma nova. Cecília não levantou a cabeça. Augusto olhou para o caderno da filha. Havia 2 palitos na página. Um grande de frente, um pequeno do lado. Os dois olhando para a mesma direção. Ele ficou olhando para o desenho por um tempo. Ela mudou hoje, ele disse baixo. Ela muda quando tem um motivo para mudar. Augusto ficou quieto. Valentina olhou para ele de lado. Posso falar uma coisa direta? Pode. Ela não parou de falar. Ela parou de confiar. São coisas diferentes. O sol estava alto e o jardim cheirava a terra molhada. Um carro buzinou lá na rua, longe. Augusto ficou com aquela frase na cabeça por um tempo. Como eu mudo isso? Ele perguntou. Valentina olhou para Cecília. Fazendo o que o senhor fez hoje de manhã. Ficando, sem ter um motivo específico, além de estar presente. Parece simples. É a coisa mais difícil do mundo para quem está acostumado a resolver tudo com resultado. Ele virou o rosto para ela. Era a segunda vez que ela falava uma coisa que ele não tinha como responder. Augusto subiu de volta para o escritório às 14 horas, mas antes de entrar no elevador, parou. Voltou até a cozinha, pegou 2 biscoitos no armário e levou para o jardim. Colocou um do lado de Cecília, sem falar nada. A menina olhou para o biscoito. Depois para o pai, que já estava voltando para dentro, ela pegou o biscoito. Valentina viu tudo de onde estava. Não comentou, mas guardou. Porque pequenas coisas como essa eram exatamente onde tudo começa. 3 semanas depois, a casa tinha uma rotina diferente.
Valentina chegava às 9, ficava até às 5. Cecília acordava mais cedo agora. Às vezes já estava no jardim quando o carro de Valentina parava na frente do portão. Elas tinham criado um ritmo próprio. Valentina ensinava libras, Cecília ensinava os desenhos. Às vezes ficavam só sentadas, cada uma com seu caderno, sem precisar de palavra ou sinal. Augusto observava tudo isso do escritório, pela janela, ou de relance quando passava pelo corredor, e alguma coisa nele estava ficando inquieta. A primeira vez que ele percebeu o tamanho do problema foi numa quinta-feira de tarde. Ele saiu mais cedo de uma reunião. Chegou em casa às 4, que era 1 hora mais cedo do que o combinado. Ouviu o barulho antes de entrar na sala. Cecília estava rindo. Não o sorriso de antes, um riso de verdade, com som. A voz rouca de quem não usa faz tempo, como quem esqueceu como era e está lembrando aos poucos. Ele foi até a porta da sala. Valentina estava sentada no chão com um baralho de cartas na mão, e Cecília estava sentada do outro lado. E claramente uma das duas tinha feito algo engraçado, porque Cecília estava sacudindo o dedo em sinal de reprovação e rindo ao mesmo tempo. Valentina fingiu inocência, levantou as mãos abertas no sinal de "eu não fui", e Cecília jogou uma carta nela de leve e riu de novo. Augusto ficou parado na porta. Cecília não o viu na hora. Quando viu, o riso foi embora tão rápido que pareceu que tinha sido imaginação. Valentina se virou e viu a expressão no rosto dele. O senhor chegou mais cedo. Reunião encerrou antes. Ele olhou para a filha. "Boa tarde, Ceci." A menina olhou para ele. Acenou com a cabeça, breve. Começou a juntar as cartas. Augusto foi até o escritório. Ficou lá por 1 hora, sem conseguir trabalhar. O que estava sentindo tinha um nome feio e ele sabia disso. Era ciúme, do tipo mais desconfortável que aparece quando a gente percebe que outra pessoa deu à pessoa que a gente ama alguma coisa que a gente não deu. Cecília ria com Valentina. Com ele, ela desviava o olhar. Ele era o pai. Ele amava a filha mais do que qualquer coisa naquele mundo. Tinha pago os melhores profissionais. Tinha mantido a casa, a rotina, a segurança. E uma faxineira que ela conhecia há 3 semanas tinha mais da filha dele do que ele. Isso doía. Num lugar fundo e escuro, doía muito. Na manhã seguinte, ele desceu mais cedo do que de costume e esperou Valentina chegar. Quando ela entrou, ele estava na sala com café e uma expressão séria. "Preciso conversar." Valentina colocou a bolsa na cadeira. "Estou aqui. A Cecília está ficando dependente da senhora." Valentina ficou quieta. "Isso é um risco," ele continuou. "Se a senhora sair por qualquer motivo, ela vai regredir. O vínculo dela comigo não enfraquece o que o senhor pode construir com ela." Valentina disse com cuidado. "São coisas separadas. A senhora está usando a palavra certa. São separadas. Ela não mistura os dois. O senhor percebe por quê? Porque a senhora chegou primeiro. Porque o senhor ainda não chegou de verdade." Augusto ficou olhando para ela. "A senhora tem a habilidade de me dizer exatamente o que eu não quero ouvir. O senhor me pagou para ajudar a Cecília. Às vezes ajudar a Cecília passa por ser honesta com o senhor." Ele ficou de pé, se moveu até a janela. O jardim estava vazio ainda. O sol começava a subir. "Eu não sei como chegar nela," ele disse. A voz saiu diferente, mais baixa. Valentina ficou quieta por um momento. "O senhor sabe o que ela gosta de comer?" Ele virou. "O achocolatado sem açúcar." "O que mais?" "Biscoito de maisena, macarrão com queijo, sem molho vermelho. Ela tem um desenho favorito que ela faz sempre, uma borboleta. O senhor sabia?" Ele ficou em silêncio. "Não. Então começa por aí. Antes de chegar, o senhor precisa aparecer. E aparecer é saber essas coisas pequenas." Naquele fim de tarde, quando Cecília voltou do jardim, encontrou o pai sentado na mesa da cozinha com um prato de biscoito de maisena e o achocolatado do jeitinho que ela gostava. Ele não disse nada.
Só empurrou o prato na direção dela quando ela se sentou. Cecília olhou para o prato, para o pai, para o prato, pegou um biscoito e ficou. Augusto sentiu uma coisa no peito que não conseguiu nomear completamente, mas que era, com certeza, o começo de alguma coisa. No jardim, numa tarde de quarta-feira, Valentina foi longe demais. Pelo menos foi o que Augusto achou. Cecília estava desenhando, e Augusto tinha descido da reunião mais cedo, como tinha se tornado costume nas últimas semanas. Ele estava no banco de pedra do lado da filha, sem falar nada, só presente do jeito que Valentina tinha pedido. Valentina estava sentada na grama, frente a frente com ele. "Posso perguntar uma coisa?" Ela disse. "Pode." "No dia do acidente, o senhor estava trabalhando?" A pergunta veio limpa, sem rodeio. Augusto virou o rosto para ela devagar. "Isso não é assunto para esse espaço. Cecília estava no acidente. Esse espaço é exatamente sobre isso." Ele ficou quieto por um momento que foi ficando pesado. "Sim, eu estava trabalhando. A Isabel tinha ligado antes?" Augusto levantou do banco. "Valentina, o senhor pode responder ou não, mas ela processa o que aconteceu de um jeito que inclui esse dia. E enquanto o senhor não processar junto com ela, vai continuar existindo esse espaço vazio entre os dois." Ele ficou de pé no jardim, os punhos fechados, os dentes travados. "A senhora não sabe do que está falando. Sei que a última ligação da sua esposa foi para o senhor, e o senhor não atendeu." O ar saiu dos pulmões de Augusto de um jeito que não era expiração normal. Era quase uma dor. "De onde a senhora tirou isso?" "A Cecília me contou, do jeito dela." Augusto olhou para a filha. Cecília tinha parado de desenhar. Estava com o lápis parado na página, os olhos no papel, mas o corpo todo atento. Ela ouviu tudo. "A senhora foi além do que era para ir." Ele disse, a voz controlada mas tensa. "Isso não faz parte do seu trabalho. O senhor me pagou para ajudar sua filha. Ajudar sua filha significa entender o que ela carrega. E o que ela carrega envolve o senhor. Eu pago os melhores profissionais para lidar com isso. O senhor paga para que outras pessoas lidem, não o senhor." Augusto deu 2 passos em direção a ela. "Eu faço o que posso. O senhor faz o que é confortável. O que dói, o senhor terceiriza." O silêncio depois disso foi enorme. Valentina não recuou. Ficou sentada na grama, olhando para ele de baixo para cima, sem nenhum sinal de medo. Augusto ficou olhando para ela por um tempo, depois saiu do jardim sem dizer mais nada. Dentro de casa, ele foi direto para o escritório. Fechou a porta. Ficou em pé no meio da sala por um tempo. A reunião do dia seguinte estava no monitor. 12 itens na agenda. Vitória tinha mandado 3 e-mails que ele não tinha lido. Ele não foi para a mesa. Foi até a janela que dava para o jardim. Valentina ainda estava lá, sentada na grama. Cecília tinha voltado a desenhar, mas estava mais perto de Valentina do que antes, o caderno virado para ela como se estivesse mostrando alguma coisa. Augusto ficou na janela por um longo tempo. E então, pela primeira vez em 2 anos, deixou a coisa que ele evitava entrar. A última ligação de Isabel tinha tocado às 14h17. Ele estava em reunião, o telefone no silencioso, o nome dela aparecendo na tela. Ele tinha olhado e tinha desviado o olhar. Segundos depois, ela tinha atravessado a rua e Cecília tinha visto. Augusto colocou a mão aberta no vidro frio da janela. Do jardim, Cecília levantou a cabeça por acaso. Olhou para a janela, olhou para ele e não desviou o olhar dessa vez. Augusto dormiu mal, acordou 3 vezes durante a madrugada. A terceira vez foi às 4 da manhã e ele não dormiu mais. Ficou na cama olhando para o teto até a luz começar a entrar pela janela. A conversa do jardim não saía da cabeça. A voz de Valentina, a precisão com que ela tinha chegado no ponto exato que doía mais, e a expressão de Cecília, que tinha ouvido tudo. Quando ficou de pé, tomou uma decisão. Chamou Vitória às 8 da manhã.
Preciso que você pesquise internatos de qualidade no interior. Foco em atendimento especializado para crianças com questões emocionais. Vitória ficou parada com o tablet na mão. Internatos. É isso que eu disse. Para a Cecília. Para a Cecília. Ela ficou em silêncio por um momento. O doutor quer que eu pesquise agora? Até o fim do dia. Ela saiu da sala sem expressar o que estava pensando. Mas o tablet ficou apertado na mão dela, o caminho todo até a mesa. Valentina chegou às 9. Encontrou a casa com um clima diferente. Dona Cida estava quieta demais na cozinha. Vitória não apareceu para a conversa rápida de sempre. Cecília estava no jardim, mas o caderno estava fechado. Valentina se sentou ao lado dela. Oi. Cecília fez o sinal de oi, mas estava agitada, os dedos batendo no joelho de leve. Valentina sinalizou. O que aconteceu? Cecília olhou para dentro da casa, depois para Valentina, e sinalizou devagar, como se estivesse escolhendo as palavras. Pai, sério, manhã. Valentina ficou quieta. Ele está bravo comigo? Cecília balançou a cabeça. Sinalizou. Bravo não, fechado. Augusto desceu ao meio-dia. Encontrou Valentina na sala. Preciso conversar com a senhora. Ela se levantou do sofá. Eu soube que pode ter uma mudança em relação a Cecília. Ele a olhou. A dona Cida fala demais. O que está planejando? Augusto colocou as mãos nos bolsos. Estou avaliando a possibilidade de um internato especializado. Um lugar com estrutura adequada, profissionais qualificados e uma rotina terapêutica que eu não consigo oferecer aqui. Valentina ficou olhando para ele por um momento. Quando o senhor tomou essa decisão? Está em avaliação. Foi depois de ontem. Ele não respondeu. Eu fui longe demais ontem e peço desculpa por isso. Mas tirar a Cecília daqui agora vai destruir o que ela está construindo. Ela precisa de estrutura profissional. Ela precisa de estabilidade e de presença, que é o contrário do que um internato oferece. A senhora não é terapeuta. Sou a pessoa que ela confia agora, e o senhor sabe disso. A voz de Augusto ficou mais firme. É exatamente esse o problema. Ela confia na senhora mais do que em mim. E eu não vou aceitar que minha filha se apegue a uma pessoa que pode sair da vida dela a qualquer momento. Valentina ficou quieta. O senhor está me mandando embora. Estou encerrando o contrato, sim. Cecília soube no final do dia. Vitória foi até o jardim e falou com ela. Tentou explicar de um jeito simples, cuidadoso. Cecília ficou parada ouvindo. Quando a Vitória terminou, a menina não chorou, não gritou, mas começou a tremer. Os ombros primeiro, depois as mãos. Vitória colocou a mão no ombro dela e Cecília se afastou. Ficou de pé no jardim, tremendo, com os olhos fixos num ponto no muro. Era o mesmo jeito que ela tinha ficado no dia do acidente. A assistente foi chamar Augusto. Quando ele chegou ao jardim, Cecília ainda estava de pé no mesmo lugar. Ele foi até ela devagar. Ceci, ela não virou. Eu sei que está chateada. Nada. O internato é um lugar bom. Tem crianças, tem professores, tem... Cecília virou o rosto para ele. E os olhos dela disseram o que ela não disse com a voz. Augusto parou no meio da frase. A viagem estava marcada para a manhã seguinte. Vitória tinha organizado a mala de Cecília à tarde. Roupas dobradas, caderno de desenho em cima, o estojo de lápis do lado. Tudo certo, tudo no lugar. Menos Cecília. A menina tinha ficado no jardim até escurecer. Dona Cida tinha ido buscá-la 2 vezes. Na terceira foi Vitória. Cecília voltou para dentro sem resistir. Tomou banho, colocou o pijama, mas não dormiu. Augusto sabia disso porque ficou acordado também. Às 11 da noite, ele ouviu um barulho no corredor. Levantou. Foi até a porta do quarto da filha. A luz embaixo da porta estava acesa. Ele bateu de leve. Nada. Bateu de novo. A porta não abriu, mas a luz continuou acesa. Ele abriu com cuidado. Cecília estava sentada na cama com o caderno de desenho no colo, desenhando. Ela levantou a cabeça quando ele entrou. Ficou olhando.
Augusto foi até a cama e sentou na beira. Não está conseguindo dormir. Ela não respondeu. Eu também não. Silêncio. Ele olhou para o caderno. Viu o desenho. Eram figuras, várias. Algumas com as mãos dadas, outras separadas. No centro de todas estava uma figura pequena, e em volta dela havia linhas que iam em todas as direções. Esse desenho tem um nome? Ele perguntou. Cecília olhou para o papel, depois para ele, e apontou para a figura pequena no centro. Depois apontou para si mesma. Augusto olhou para o desenho por um tempo. É você no meio de tudo. Ela concordou com um movimento de cabeça. E essas linhas? Ela hesitou. Depois apontou para as figuras ao redor, uma por uma. A Valentina, Augusto reconheceu pelo tamanho e pelo jeito do cabelo. A Dona Cida, a Vitória e uma menor, que devia ser ela mesma do ponto de vista de outra pessoa. E uma que estava no canto da página, com as costas viradas. Ele sabia quem era essa. A mamãe, ele disse baixo. Cecília não confirmou. Não precisou. Augusto ficou olhando para o desenho. A figura no canto, as costas, o contorno sem rosto. Eu penso nela todo dia, ele disse. Cecília ficou quieta. E eu penso que, se eu tivesse atendido aquela ligação, as coisas poderiam ter sido diferentes. A voz saiu sem controle no final. Eu não sei se teriam sido, mas eu penso nisso. Cecília parou de desenhar. Olhou para o pai. Augusto não estava olhando para ela. Estava olhando para o chão. Ombros curvados. O homem que enchia salas com presença estava com 90 quilos caindo para dentro. Eu errei com a mamãe e eu estou errando com você. Ele respirou. E eu não sei consertar, mas eu sei que te colocar num internato não é a resposta. Eu sei que eu fiz isso por mim, porque me assustei, não por você. O quarto estava muito quieto. A luz da abajur era amarela e quente. Lá fora, a cidade continuava com seu barulho distante. Cecília colocou o caderno de lado. Ficou olhando para o pai. E então fez uma coisa que ele não esperava. Ela abriu a boca. O som que saiu foi pequeno, rouco, incerto. Vá! Augusto ficou imóvel. Ela forçou, os músculos do rosto trabalhando como quem move uma coisa pesada. Vá, Lê. Não era o nome dele. Era o nome de Valentina. Augusto fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, Cecília estava olhando para ele com os olhos cheios, não de raiva, de medo, de saudade, do tipo de saudade que criança sente quando perde a segurança. Eu sei, ele disse. Eu sei, Ceci. Ele abriu os braços devagar. Ela ficou parada por um segundo. Depois foi. Encostou a cabeça no peito do pai e ficou quieta. Augusto colocou os braços em volta dela. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois mediu. Augusto ligou para Valentina à 00:13. Ela atendeu no terceiro toque, a voz de quem estava acordada, mas deitada. O senhor sabe que horas são? Sei. Preciso que venha amanhã cedo. Silêncio. O internato foi cancelado? Foi. Outra pausa. Estou aí às 8. Valentina chegou às 7:50. O portão já estava aberto. Ela foi até a cozinha e encontrou Dona Cida fazendo café. E Augusto de pé na bancada, sem terno, com uma camisa simples e a expressão de quem não dormiu. Bom dia, bom dia. Ela colocou a bolsa na cadeira. Onde está a Cecília? Acordando. Ela dormiu comigo depois da 00:00. Valentina ficou parada por um segundo. Aconteceu alguma coisa? Ela falou. O café parou de ser servido. Dona Cida virou o pescoço. Valentina ficou olhando para Augusto. O que ela falou? O seu nome. Ele a olhou. Incompleto, mas era o seu nome. Valentina ficou quieta. Ela chamou o seu nome e eu entendi o que ela estava me dizendo. Augusto apoiou as mãos na bancada. Que eu cometi um erro, 2 erros, o de 2 anos atrás e o da semana passada. O senhor não precisa me explicar. Eu sei, mas eu quero. Ele respirou. Eu passei 2 anos achando que prover era o mesmo que estar presente. E não é. Eu sei disso agora.
Valentina ficou olhando para ele. O que o senhor está pedindo? Que a senhora fique e que me ajude a aprender o que ela precisa antes que eu erre de novo. Eu já disse uma vez, eu não substituo o pai. Eu não estou pedindo para substituir, estou pedindo que me ensine a ser o pai que ela precisa. Valentina ficou olhando para ele por um momento. Isso vai doer, eu sei. O senhor vai ter que ouvir coisas que não quer ouvir. Eu já sei como é isso. Ela quase sorriu. Tudo bem, mas eu preciso de uma coisa. O que for. Amanhã, o senhor passa a manhã inteira com ela. Sem o computador, sem a Vitória, só o senhor e a Cecília. E a senhora? Eu fico do lado, mas não apareço a menos que precise. 2 semanas depois, numa tarde de sábado, os 3 estavam no jardim. Valentina tinha ensinado um jogo de cartas que Cecília tinha se apaixonado. E o jogo tinha virado o programa favorito dos fins de semana. Augusto aprendeu as regras na segunda partida. Cecília o ensinou, com paciência irregular de criança, apontando para as cartas e batendo na mesa quando ele errava. Valentina observava do banco de pedra com o caderno dela. Numa rodada, Augusto ganhou sem querer. Cecília cruzou os braços. Ele riu. Ela descruzou os braços. Olhou para ele. Olhou para as cartas. E então fez alguma coisa que fez Valentina largar o caderno. Ela olhou para o pai. Abriu a boca. E com a voz ainda baixinha, ainda rouca, mas firme. Pai, não era para pedir nada. Não era uma pergunta. Era só a palavra. Solta. Dita. Augusto ficou com as cartas na mão por um segundo. Depois colocou as cartas na mesa. E se abaixou na frente dela, nos 2 joelhos na grama, sem se importar com a calça, sem se importar com nada. Estou aqui, ele disse. Cecília colocou as 2 mãos no rosto do pai, do jeito que criança faz quando quer ter certeza de que a pessoa é real. Augusto fechou os olhos. Valentina ficou quieta no banco de pedra, e naquele jardim grande e silencioso, naquela tarde de sábado que não tinha nada de especial, uma palavra pequena fez o que nenhum contrato, nenhum profissional e nenhuma mansão tinha conseguido. Colocou 2 cacos de volta no mesmo lugar. 2 anos depois, o jardim da mansão do Alto da Boa Vista estava diferente. Não na estrutura. As pedras eram as mesmas, o muro alto, o gramado cuidado. Mas havia um balanço novo, pendurado na árvore grande do canto. E no banco de pedra, onde antes ficava só um caderno de desenho, agora havia 3 canecas, uma caixa de biscoito aberta e um baralho velho com as bordas dobradas de tanto uso. Cecília tinha 9 anos e estava de pé no meio do jardim com as mãos no ar, ensinando libras para o pai. Não, ela abanou a cabeça com seriedade de professora. A mão assim, olha. Augusto tentou de novo. Errou de novo. Ela suspirou do jeito que criança suspira quando o adulto não aprende rápido o suficiente. De novo, ele obedeceu. Dessa vez, chegou perto. Quase, ela disse. A voz dela tinha voltado aos poucos, como quem reaprendia a andar depois de uma queda. Não era igual a antes. Era diferente, com uma textura própria, e era completamente dela. Você está fazendo o sinal de borboleta e devia ser o de família. São parecidos. São nada. Ela cruzou os braços. Borboleta é assim. Mostrou. Família é assim. Mostrou de novo. Completamente diferente. Augusto olhou para as próprias mãos. Como você aguenta me ensinar? Cecília pensou por um segundo, com aquela cara séria que ela tinha herdado do pai sem saber. Por que você tenta? Ele ficou olhando para ela. Ela já estava indo buscar o baralho no banco de pedra. Valentina chegou às 10 da manhã, como todo sábado, não como funcionária. O contrato tinha encerrado 8 meses atrás, quando Cecília voltou para a escola e começou a ir bem. Mas o sábado tinha ficado. Virou costume, virou programa de fim de semana que ninguém cancelava. A dona Cida abriu o portão antes mesmo de ela tocar a campainha. A pequena está no jardim com o doutor, ela disse, já indo buscar mais uma caneca. Valentina jogou a bolsa no sofá da sala e foi para o jardim. Encontrou os 2 no balanço. Cecília sentada, Augusto empurrando
e uma discussão acalorada sobre qual filme ver à noite. Eu já escolhi semana passada, ele dizia, e foi uma escolha ruim. Eu gostei do filme. Você dormiu no filme. Eu descansei com os olhos fechados. Cecília viu Valentina e apontou para ela. Val, você decide. Ele quer ação e eu quero animação. Valentina levantou as mãos. A animação. Augusto olhou para ela. Você nem perguntou as opções. Não preciso. Cecília deu uma gargalhada curta e vitoriosa. Mais tarde, enquanto Cecília desenhava no banco com um caderno novo que Valentina tinha trazido de presente, os dois adultos ficaram sentados na varanda com café. A diretora me ligou na sexta, Augusto disse. O que aconteceu? Nada de ruim. Ele segurou a caneca com as duas mãos. Ela ligou para dizer que a Cecília ajudou uma colega nova que estava tendo dificuldade em se integrar. Ficou do lado dela no recreio. Ensinou o sinal de oi em libras para a turma inteira. Valentina ficou olhando para a menina no jardim. Cecília estava desenhando com a língua um pouco para fora, concentrada, igual sempre. Ela fez com a colega o que você fez com ela, Augusto disse. Ela fez o que aprendeu que funciona. Valentina tomou um gole de café. Atravessar o silêncio de alguém em vez de esperar do lado de fora. Ele ficou quieto por um tempo. Você vai na formatura do Bruno semana que vem? Vou. A minha mãe está animada demais. Comprou roupa nova e tudo. Augusto sorriu. A Teresa vai de roupa nova e a senhora vai de jeans. Provavelmente. Quer companhia? Valentina o olhou de lado. Era a segunda vez que ele perguntava isso em 3 meses. A primeira vez, ela tinha desviado a resposta com uma piada. Dessa vez, ele estava olhando para ela sem desviar. Ela ficou em silêncio por um segundo. Minha mãe vai fazer perguntas. Eu sei responder perguntas. Minha mãe faz as difíceis. Eu negocio contratos de 100 milhões de reais. Minha mãe é mais complicada que contrato. Ele esperou. Valentina olhou para o jardim, para Cecília, que tinha levantado o caderno para examinar o desenho de longe, com um olho fechado, fazendo a crítica do próprio trabalho. Pode vir, ela disse. No jardim, Cecília abaixou o caderno, olhou para o desenho final. Era uma cena simples. 3 figuras sentadas juntas. Uma grande à esquerda, uma grande à direita, uma pequena no meio, as 3 de frente. As 3 se olhando. Ela virou o caderno para mostrar para Valentina, que tinha descido da varanda. Valentina olhou, depois olhou para a menina. Quem são? Cecília apontou para a figura da esquerda. Depois para o pai, que estava descendo os degraus da varanda com as canecas na mão. Apontou para a figura da direita, depois para Valentina. E apontou para a figura pequena no meio, depois para si mesma. Valentina segurou o caderno por um segundo. E a borboleta? Ela perguntou, porque em quase todos os desenhos de Cecília havia uma borboleta em algum canto. Cecília pegou o lápis e desenhou uma borboleta pequena, bem no alto da página, acima das 3 figuras, como quem coloca alguma coisa de guarda. Valentina devolveu o caderno. Augusto chegou com o café e olhou para o desenho por cima do ombro da filha. Não disse nada. Só colocou a mão na cabeça dela de leve. Passou e foi sentar no banco de pedra. Cecília fechou o caderno. Olhou para o pai, depois para Valentina, e com a voz que tinha voltado aos poucos e que agora era só dela, disse: Jogo de cartas? Augusto já estava abrindo o baralho velho com as bordas dobradas. Já estava esperando você perguntar. Minha querida e meu querido ouvinte, eu quero te contar por que essa história existe. Não foi à toa que eu escolhi uma menina que parou de falar. Nem um pai que sabia fazer tudo menos ficar. Nem uma mulher simples, de ônibus e bolsa no ombro, que atravessou o silêncio de uma criança quando ninguém mais tentava. Eu escolhi esses 3 porque eu conheço eles. E aposto que você também conhece. Você já viu esse pai? Talvez na sua família, talvez no espelho, em alguma fase da vida. O homem que ama de verdade, mas que aprendeu que amar é prover, resolver, pagar,
que nunca ninguém ensinou que às vezes amar é só sentar do lado, sem falar nada, sem ter resposta, sem precisar resolver. Você já viu essa criança que parou de pedir porque percebeu que pedir não adiantava, que aprendeu a guardar tudo dentro porque lá fora parecia perigoso, que não sumiu, não ficou invisível, só ficou em silêncio, esperando que alguém finalmente chegasse de verdade. E você já viu a Valentina. Talvez você seja a Valentina, a mulher que cuida dos outros antes de cuidar de si, que enxerga o que os outros não enxergam, que não tem o título, não tem o salário, não tem o reconhecimento, mas tem uma coisa que não se compra: a coragem de atravessar o silêncio de alguém em vez de ficar esperando do lado de fora. Essa história não é sobre riqueza contra pobreza, não é sobre classe social. É sobre o que acontece quando a gente para de estar presente na vida de quem ama. E sobre o que é possível quando alguém decide, sem ser obrigado, sem ganhar nada com isso, simplesmente decidir que aquela pessoa não vai ser invisível enquanto estiver na sua frente. Eu escrevi essa história pensando em você, na mulher que criou filho sozinha e nunca ouviu obrigada, na que perdeu alguém e ficou carregando isso em silêncio por anos, na que já foi Cecília um dia, pequena demais, esperando demais por um adulto que nunca chegou do jeito que precisava, e na que mesmo assim cresceu, se levantou e aprendeu a ser a Valentina de alguém. Se essa história te fez apertar o coração, é porque ela tocou em algo verdadeiro, e coisa verdadeira dói antes de curar. Obrigada por ouvir até o fim. Isso, para mim, vale mais do que qualquer número. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.